Vocês me falem quando aparecer aí, por favor. Apareceu. Bom, beleza, pessoal. Vamos começar aqui a nossa semana de alocação, cenários e notícias, começando sempre com cenários e notícias no ambiente doméstico. Acho que o destaque da semana passada se concentrou na manutenção da taxa de juros em 15% pelo Copom, e os desdobramentos disso. Essa semana a gente vai ter ata de Copom, que é sempre mais importante. Mas a gente já viu alguns desdobramentos, né? A gente viu um discurso ainda conservador por parte do Banco Central, né? Dizendo do receio de ancorar as expectativas de inflação e etc. E a gente também já viu um começo de uma ofensiva aí do PT contra as posturas do Galípolo. Então a Glaze já veio a público, já falou um pouco contra. O Haddad já tinha falado antes que se ele fizesse parte do Copom, ele já votaria para corte, que a situação está confortável, que a inflação está indo para a meta, que a própria oposição não fala de nenhuma questão econômica, mostrando que a economia vai bem, obrigado. E aí o Lula também já fez aí já pontuou algumas vezes a questão da taxa de juros. Agenda econômica da semana, ela tem poucos eventos. A gente tem ata do Copom e IPCA saindo amanhã. Quarta-feira a gente tem crescimento do setor de serviços e confiança do consumidor. Quinta-feira, vendas no varejo. A gente vai ter dado aí tanto de serviço quanto de varejo. E sexta-feira sai o IGP-10. Aí trouxe a primeira notícia, né? Estímulos como a isenção de IR desafiam corte da Selic, diz o economista-chefe do Berkeley, Roberto Sassenski, dizendo aí que ele acredita que o primeiro corte vem a partir de março. A gente já vem falando isso em algumas reuniões, o mercado precificava o primeiro corte na última do ano, em dezembro, aí passou a precificar o corte para o começo do ano que vem, né? Para a primeira do ano que vem, aí já estão jogando para a segunda do ano que vem, e acho que tem mais surpresas aí, se o Banco Central, de fato, seguir à risca o compromisso dele com inflação, principalmente, e a depender dos estímulos na economia aí que o Lula pode vir a fazer ano que vem, por conta de ser um ano eleitoral, né? De fato, a questão da isenção de imposto de renda não deixa de ser uma injeção de liquidez, né? É mais recurso na mão das famílias para gastar, né? E aí trouxe aqui, primeiro, devia estar numa ordem invertida, né? Mas aqui, ó, churrasco ou blusinha, quais setores vão capturar os 27 bilhões extras decorrentes da isenção de imposto de renda? Aí acredita que a parte de varejo vai ser a mais interessante, então isso é bom para a gente olhar, até para pensar em estratégia de bolsa e também para olhar, de repente, um crédito que a gente já tem ou que o cliente tem posição no setor de varejo, isso deve diminuir o risco, se de fato esse dinheiro for para o setor de varejo. E aí trouxe aqui, né, renda dos 20% mais pobres do Brasil dobraria se o Brasil crescesse na média dos emergentes. Acho que é uma questão muito interessante de se olhar, né? Se a gente tem um país com uma taxa de juros ancorada, uma expectativa ancorada, se a gente permite um crescimento econômico do Brasil, e aí a gente nem está comparando com o país do primeiro mundo, né? A gente está comparando com a média dos países emergentes, independente de distribuição de renda, você conseguiria ter condições da renda dos 20% mais pobres ser o dobro do que ela é, né? De fato, mostrando que estímulo social e política social, ela tem a sua importância, mas ela tem que ser usada, de fato, como uma política social e não como uma política eleitoreira. E aí, por fim, trouxe aí portos brasileiros têm, até o momento, a gente está em metade de novembro, melhor ano em volume de cargas movimentadas, mostrando aí, de fato, que as nossas exportações vão muito bem e que a gente não sofreu nenhum impacto significativo com as tarifas do Donald Trump. Bom, em relação ao Boletim Focus, todos os indicadores se mantiveram iguais para 2025, né? Como a gente falou na semana passada, o ano está acabando, então, obviamente, as coisas tendem a perder volatilidade. Então, projeção de inflação para 4,55 no ano, para PIB em 2,16, para câmbio em 5,41 e a Selic terminar em 15%, algo que já é praticamente dado. Para 2026, todos os dados mantidos, então 4,20 para a inflação terminal de 2026,
PIB em 1,78, câmbio em 5,50 e Selic em 12,25. Então, existe aí uma projeção de queda para o ano que vem. 2027, manutenção em Selic em IPCA em 3,8, uma queda de PIB de 1,9 para 1,88, manutenção em 5,50 para o câmbio e 10,50 para a Selic, né? Lembrando que é mais comum o boletim Focus errar, principalmente projeção de juros para baixo do que para cima, tá? Então, manter sempre que é uma referência, a referência que a gente tem no mercado, mas imaginando sempre que esses 12,25 pode ser mais alto do que está sendo dado aqui. Bom, a gente segue com a temporada de resultados do terceiro TRI, essa semana também tem bastante coisa, trouxe aí em destaque as principais posições que a gente tem em carteira, o que o cliente tem, tem Braskem, que sai hoje, acho que é importante principalmente para debênture de Braskem, que a gente tem uma posição pequena no escritório, mas tem eventualmente para um COI ou outro que a gente também tem COI em Braskem. Aí a gente tem Tausa, que é uma posição que inclusive tá na nossa carteira, Movida, que é importante para a gente analisar o crédito, né? A saúde contábil e fiscal da empresa, já que a gente tem posições relevantes em crédito. A gente tem Sabesp e São Martinho também hoje, saindo hoje, e B3 saindo amanhã. Aí amanhã a gente também tem Porto Seguro, que é uma ação que ficou muito tempo na nossa carteira e que a gente está com trade aberto nela. Tem Auren depois de amanhã, que está na nossa carteira. Banco do Brasil depois de amanhã, que já esteve na nossa carteira, a gente tem posição aberta. Equatorial, que também entrou na carteira, saiu o resultado prévio operacional e veio muito bom. E lá no dia 13 a gente tem Simpar, que também é um ativo interessante para a gente olhar de perto, já que a gente tem, não muita, mas tem alguma posição na dívida de Simpar, né? Em Simpar a gente está mais concentrado em Movida, que faz parte da holding de Simpar, mas é bom a gente analisar as duas. Bom, internacional, acho que o destaque da semana passada se concentrou na queda do índice de sentimento do consumidor, que é medido pela Universidade de Michigan, caiu aí, foi para 50,3 pontos, e o ponto mais baixo desde 2022. Principalmente em famílias de baixa renda nos Estados Unidos, puxado também pela questão do shutdown, que está ainda se arrastando por lá, embora tudo leva a crer que está finalizando essa questão, e também por diminuição de emprego, inflação um pouco persistente. A gente vê que o cenário nos Estados Unidos também não está muito estabilizado. Para a agenda econômica dos Estados Unidos, a gente tem estoque e vendas no atacado amanhã, também tem índice Redbook. Quarta-feira sai o relatório mensal do PEP, que é importante para as posições que a gente tem em petróleo. Quinta-feira sai o PCI, então sai um indicador aí de inflação para a gente acompanhar. Produtividade do setor não agrícola, e aí, como em toda quinta-feira, pedidos contínuos iniciais por seguro-desemprego e também tanto balanço orçamentário quanto patrimonial do FED. Na zona do euro, a gente tem confiança do consumidor saindo hoje, perspectivas econômicas amanhã, quinta-feira tem produção industrial, sexta-feira tem variação de emprego, PIB da zona do euro do terceiro trimestre, balança comercial e total de ativos em reservas do Banco Central Europeu. Aí trouxe aqui as notícias, né? PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre pode ser negativo se a paralisação se arrastar, diz assessor econômico, botando aí uma pressão, né, no empenho do Congresso de acelerar essas aprovações. Aí trouxe shutdown, o Senado dos Estados Unidos aprova projeto para encerrar a paralisação, eu mandei isso para vocês ontem, né, foi fechado e aí o mercado futuro já estava abrindo em alta, mas a proposta ainda volta para a Câmara, tem ainda uma lenga-lenga aí para ser discutido, mas o Trump tem tido mais adesão às suas propostas na Câmara do que no Senado. Então, tudo leva a crer que isso vai caminhar para um encerramento. E aí trouxe aí a vitória do Zanha, ele é um socialista democrata, eleito prefeito dos Estados Unidos, prefeito de Nova York, a cidade mais importante dos Estados Unidos. Ele também é muçulmano, então tem várias questões aí que se opõem muito à postura do Trump como presidente, né? Então o cara é socialista, o cara é do Partido Democrata, o cara é muçulmano, é jovem, 34 anos, então acho que isso deve movimentar um pouco a volatilidade nos Estados Unidos. A gente pode talvez ver aí um embate um pouco mais direto
entre democratas e republicanos pela figura do Zohan, então acho que é algo para a gente olhar de perto. Aqui os dados de inflação, ainda todos desatualizados com setembro, né? Semana que vem sai, melhor, essa semana saiu o IPCA, então para a semana que vem eu já atualizo todos. Em relação a produtos, já trouxe na semana passada que a XP diminuiu em 2,5 pontos percentuais a alocação em pós-fixado, tanto para carteira moderada quanto sofisticada, e aumentou em renda variável, né? A gente já trabalhava aqui com 10% de renda variável na nossa carteira moderada, a XP na moderada está com 7,5%, mas a gente tem uma carteira um pouco mais conservadora, por exemplo, em multimercados. Eu já venho falando há um tempo que eu estava otimista, mas ainda de olho em relação à Bolsa, a gente começa a ver uma mudança de fluxo. Hoje, particularmente, a Bolsa está estranha, está com um volume muito baixo, eu não sei porquê, o feriado nos Estados Unidos é só amanhã, então amanhã tem uma explicação para a gente ter um volume baixo. Hoje o volume está, sim, 1/3 da média, tá bem baixo mesmo.